Olá! Você já se perguntou como esses painéis da tela inicial são criados? Hoje eu vou sanar as suas dúvidas. Vou te ensinar como criar um painel no Snap Property. Primeiro, vamos acessar a guia de painéis, clicando em Mais e em Painéis. Aqui são exibidos os painéis que eu acessei recentemente. Vamos aqui dar uma olhada nas pastas, clicando em todas as pastas. Essa estrutura de organização e compartilhamento funciona semelhante à estrutura de pastas dos relatórios. Você não sabe como funciona a estrutura de pastas dos relatórios? Não tem problema. Eu vou colocar um card aqui que vai te direcionar para o vídeo onde eu explico melhor essa estrutura. Primeiro, vamos imaginar que você quer adicionar um outro gráfico ao seu painel. O primeiro passo é localizar este painel. Eu vou abrir aqui o painel do consultor, que é aquele que está na minha tela inicial. Aqui eu já consigo ver todos os componentes que são exibidos na tela inicial. Vou clicar aqui em editar. Essa é a tela de edição de painel. Todos os painéis respeitam uma regra. Só pode haver 20 componentes em cada um deles. Os componentes são esses quadradinhos aqui. Eu vou te ensinar como adicionar um componente a esse painel já existente. Primeiro, você deve clicar aqui em Componente. Aqui são exibidos os relatórios que você possui no seu sistema. Por isso, é muito importante, antes de realizar a criação de um painel, ter criado todos os relatórios pertinentes a ele. Eu vou utilizar o relatório que eu criei no vídeo sobre como criar relatórios. Se você não assistiu esse vídeo, não tem problema, também vou deixar ele disponível nos cards aqui em cima. Eu utilizei a caixa de busca para localizar o relatório, vou clicar nele e vou clicar em selecionar. Pronto, ele já monta um gráfico e agora eu posso ir filtrando este relatório aqui, um relatório de ranking. Então eu vou criar uma lista, selecionando esse componente de lista aqui. Além dele, eu tenho outras opções de gráfico, como o gráfico de colunas, gráfico de barras agrupadas, colunas agrupadas, gráfico de linha, gráfico de pizza. Posso exibir somente um valor, como eu tenho ali a taxa de conversão. Eu posso exibir este componente aqui, que ele é mais utilizado para relatório de metas, este gráfico de funil, de dispersão, e o que eu quero usar, que é esse de lista. Primeira coisa que eu quero aqui é agrupar por consultor. Então, eu vou pesquisar pelo proprietário. Eu quero que o valor do aluguel seja exibido como soma. Então, vou clicar em soma e clicar em aplicar. Eu posso escolher se eu quero classificar pelo nome do proprietário, pela soma do valor do aluguel ou pelo número dos registros. Vou colocar para classificar por número do registro. E inverter a ordem de crescente para decrescente, para começar do maior por menor. Então agora eu estou vendo quem tem mais contratos. Eu tenho o tipo de unidade, então eu posso escolher mostrar número abreviado, número completo, centenas, milhares. Isso aqui vai depender da sua quantidade de registros. Se eu quero mostrar o total, aí ele vai somar. Esse caso não é interessante para mim ver o total, as casas decimais e quantos grupos eu quero fazer. O que acontece nesse caso, se eu limitar a quantidade de grupos? Eu tenho aqui, por exemplo, 3 consultores. Se eu colocasse 2 grupos, ele ia agrupar o maior ia ficar sozinho, então eu ia ter esse Ricardo aqui com 16 contratos, e esses 2 aqui iam ser agrupados em um grupo chamado Outros, tá? Sem tá bom. Aqui eu posso alterar o título para ficar mais agradável para mim no painel. Então eu vou mudar e vou chamar isso aqui de ranking dos consultores. Além disso, eu posso adicionar um subtítulo para dar uma descrição. É muito importante ficar atento ao limite desses campos, tá? Então, o campo de título e o campo de subtítulo são campos que têm limite de caracteres, então você não pode colocar uma descrição muito longa. Eu ainda posso adicionar algum texto aqui no rodapé, então ele vai ser exibido aqui em cima. Nesse caso, eu não quero adicionar nenhum texto. Vou clicar em adicionar. Pronto, o componente é criado e ele fica aqui embaixo, tá? Ele me coloca esse componente sempre embaixo, numa posição aleatória. E aí, se eu quero que ele tenha um destaque, eu posso clicar e arrastar e trocar ele de posição. Então, eu posso ajustar aqui o painel
conforme a minha necessidade. Eu também consigo vir aqui no componente, reduzir o tamanho dele, sempre respeitando esse tamanho de quadrados aqui. Então, reduzindo, ele ajusta os valores. Vou subir esse meu componente para ele ficar mais visível. Subi ele. Agora eu vou ajustar os outros componentes. Pronto, ajustei os outros componentes. Me veio à cabeça aqui que eu quero, na verdade, ver a foto de cada um desses usuários. Então eu vou editar novamente o componente, clicar aqui em mostrar fotos do Chatter e atualizar. Pronto, agora eu consigo ver a fotinho de cada um desses consultores aqui. Para concluir essa edição, basta eu clicar em salvar, em seguida em concluir. Pronto, o painel foi editado e se eu voltar aqui para a tela inicial, que o componente que eu criei vai estar nela também. Agora vamos ver como criar um painel do zero. Vamos imaginar que você não tem um painel na tela inicial, você precisa de um painel complementar. Não tem problema, basta clicar aqui em painéis novamente e em novo painel. Aqui você deve dar um nome para o painel, aqui adicionar uma descrição a esse painel e por último selecionar a pasta em que esse painel deve ficar. Lembrando sempre que essas pastas respeitam aquelas regras de compartilhamento. Então você deve tomar muito cuidado em qual pasta vai adicionar, pensando sempre nos usuários que terão acesso ao painel. Vou selecionar a pasta de locação e clicar em selecionar pasta. Por último, clicar aqui em criar. O painel é criado e aqui eu só tenho vários quadradinhos sem nenhum componente. Então eu posso começar a adicionar componente, como eu mostrei no início do vídeo. Vou adicionar aqui um componente, só para exemplificar. Pronto, é isso. E aí eu posso mover ele para onde eu quiser. Assim eu vou adicionando componentes e criando meu painel. Para salvar é da mesma forma, eu devo clicar aqui em salvar e depois em concluir. Chegamos ao final de mais um vídeo, este sobre como criar painéis. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.